Boa noite. Hoje vamos apresentar um trabalho da disciplina de Física 3 da Unifei 2021.2. O trabalho sobre Introdução a Circuitos Magnéticos. Será apresentado por mim, Matheus Chiarini, e pelo Gustavo Farias. Bom, vamos lá, mudar de slide aqui. Bom, os tópicos apresentados nesse trabalho serão o funcionamento de um transformador, os cálculos para um projeto de um transformador, e analogia entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos. E por fim, traremos um tópico sobre perdas de histerese e Foucault. O transformador, ele é uma máquina estática. Embora não seja um dispositivo de conversão de energia, ele é um componente indispensável para muitos dos sistemas de conversão de energia. Com o transformador, a gente consegue gerar energia de uma forma mais econômica. E o transformador é um dos dispositivos mais simples, pois ele é constituído apenas por dois ou mais circuitos elétricos acoplados por um circuito magnético comum. Basicamente, um transformador ele consiste em dois ou mais rolamentos acoplados por meio de um fluxo magnético comum. Se um desses rolamentos, o primário, for conectado a uma fonte de tensão alternada, será produzido um fluxo alternado, cuja amplitude dependerá da tensão do primário, da frequência aplicada a ele e do número de espiras. E assim, uma porção desse fluxo, denominado fluxo mútuo, ele concatena um segundo enrolamento, que a gente denomina como secundário, induzindo nele uma tensão cujo valor também vai depender do número de espiras do secundário, assim, e também da magnitude do fluxo comum e da frequência entre eles. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre máquinas elétricas. As máquinas elétricas têm por objetivo a interconversão de energia elétrica e mecânica. Temos os geradores que transformam energia mecânica em energia elétrica, os motores que transformam energia elétrica em mecânica e os transformadores que fazem a conversão de potência, no caso aumentando ou abaixando a tensão. Bom, as máquinas elétricas são compostas por circuitos magnéticos. Esses circuitos magnéticos são compostos de materiais ferromagnéticos e funcionam como um meio de transferência ou conversão de energia. Para os sistemas abordados nesse vídeo, frequências e tamanhos são da ordem suficiente para que as correntes de deslocamento da equação de Maxwell possam ser desconsideradas. Partindo dos princípios da equação de Maxwell da lei de Ampère, temos que a integral de linha de um componente tangencial de intensidade de campo H vai ser igual à corrente total que passa por uma superfície S, sendo H originada da densidade de corrente J. Bom, e o que seria um circuito magnético? O circuito magnético é composto por enrolamentos acoplados a circuitos elétricos com um núcleo feito de material magnético de alta permeabilidade. E devido à alta permeabilidade do núcleo, o fluxo magnético fica quase inteiramente confinado dentro do núcleo. Com a passagem de corrente no enrolamento de N espiras, temos pela regra da mão direita um fluxo magnético incidindo para cima. A força magnetomotriz, o F, é dada pelo número de espiras que multiplica o módulo da corrente. E o fluxo φ é dado pela densidade de fluxo que multiplica a área da seção. Bom, o fluxo magnético líquido que atravessa uma superfície S é dado pela integral de componente normal B pela área infinitesimal A. E um laço fechado temos que a quantidade de fluxo que entra é igual à quantidade de fluxo que sai. Bom, em uma analogia do circuito magnético, temos que a força magnetomotriz F depende do fluxo φ e do comprimento do caminho médio percorrido pelo fluxo do núcleo, que seria o LC, também da permeabilidade do núcleo e da área da seção transversal. Também temos um gap, que seria um espaçamento no núcleo, e que a permeabilidade será μ0 e a permeabilidade do vácuo. Bom, e esse LC sobre Mi AC é conhecido como relutância, que seria equivalente à resistência que a gente vai ver à frente. Bom, daqui podemos ver que uma analogia do circuito magnético e do circuito elétrico, em que temos a tensão do lado esquerdo para um circuito elétrico e a força magnetomotriz do lado direito para o circuito magnético. Do lado esquerdo, a gente tem a equação da resistência, que é dada pela resistividade vezes o comprimento sobre a área. Do outro lado, temos a relutância. A relutância é dada pelo comprimento sobre a área, que multiplica a permeabilidade. No caso, a permeabilidade está sobre a divisão
No caso, a permeabilidade está abaixo da divisão porque ela seria o contrário da resistividade, para essa analogia. E a gente tem aqui nos circuitos que uma relação entre corrente e fluxo, sendo tensão dividido pela soma das resistências ou soma das relutâncias. No caso, os dois em séries têm uma mesma equação. Bom, aquele gap que a gente tinha anteriormente, ele é um espaço entre o núcleo e a permeabilidade. E esse espaçamento faz com que as linhas de campo tenham um espairamento e isso faz com que tenha uma relutância ainda maior naquela área do que o núcleo normal. Para explicar o funcionamento de um transformador ideal, ou seja, um transformador que não tem resistências nos enrolamentos, a aplicação de tensão nos enrolamentos do primário é induzida uma corrente no enrolamento primário que, por consequência, induz um fluxo no núcleo. E esse fluxo, através do segundo enrolamento, induz uma corrente no secundário. Então, no transformador ideal, nós temos as seguintes equações. A tensão de entrada ela é um resultado da multiplicação do número de espiras da entrada pelo fluxo dado no tempo. E para a gente encontrar a tensão na saída, como a gente já tem o resultado do fluxo no tempo, basta a gente multiplicar pelo número de espiras na saída, a gente encontra a tensão na saída. Com essas duas equações que são apresentadas aqui, a gente tem uma relação entre a tensão de entrada pela tensão de saída, ela é igual ao número de espiras na entrada pelo número de espiras na saída. Para facilitar os cálculos de tensão no secundário, referenciamos os parâmetros do secundário, a resistência e a indutância ao primário. Uma das perdas principais dentro de um transformador é a esterese magnética. Ela acontece quando a gente implica um fluxo magnético sobre o núcleo e o núcleo começa a alinhar os seus grãos magnéticos, fazendo com que os domínios magnéticos desalinhados de um material comecem a se tornar alinhados. Bom, à esquerda temos um gráfico de uma tensão senoidal, corrente alternada, e temos à direita um gráfico de esterese. No caso, o gráfico de esterese ele é dado por B por H, ou seja, a densidade do fluxo magnético por campo magnético, sendo H dado pelo número de espiras que multiplica a corrente pelo comprimento e B sendo dado pelas características do material. Bom, a esterese é dada por uma corrente alternada em um enrolamento de um circuito magnético. A esterese, no caso, a gente vai ter primeiro um carregamento, no caso saindo do ponto zero, que seria a estrela. A gente vai ter primeiro um carregamento aumentando, com o aumento da tensão, aumentando o campo e o fluxo magnético. Temos ali que o campo é dado pelo eixo X e o fluxo é dado pelo eixo Y, até um ponto de saturação, que seria o ponto do triângulo. Nesse ponto de saturação, a gente já tem que o material ferromagnético já está alinhado com o fluxo. A partir do momento que a gente começa a diminuir a tensão, ainda temos um fluxo remanescente até um ponto do quadradinho, que seria o ponto em que teremos um campo nulo e ainda teremos um fluxo remanescente. A partir do momento desse quadrado, a gente começa a diminuir a tensão começa a ter a tensão começa a ser negativa, daí a gente vai até um ponto de saturação novamente contrário. No caso, o fluxo magnético vai estar no sentido oposto. A partir desse ponto de bolinha, a gente começa a reduzir a tensão de novo e a gente ainda vai ter um fluxo remanescente, que vai até o ponto do losango. A partir desse ponto, a gente vai ter de novo a tensão aumentando, sendo positiva, e a partir daí a gente vai voltar para o ponto de triângulo, porque a gente continua tendo um fluxo remanescente. E para finalizarmos esse trabalho, a gente vai apresentar mais um dos tipos de perdas que são encontrados no transformador. E uma delas é a corrente de Foucault, que nada mais é do que correntes parasitas que geram perdas por calor no núcleo magnético transformador. Essas correntes parasitas, elas surgem com a incidência de campo magnético em um objeto ferromagnético. Para reduzir essas correntes parasitas, o que a gente pode trazer de solução é que a gente pode laminar o núcleo do transformador, assim como mostrado na imagem ao lado, e essa laminação, nós temos uma redução da área de incidência do campo magnético,
Assim a gente consegue reduzir essa corrente gerada por ele. E apresentando aqui, professor, as referências, nós temos o livro Máquinas Elétricas de Fitzgerald, as anotações de aulas de Física 3 do professor Eduardo Rezec e as anotações de aulas de Máquinas Elétricas 2 do professor Hermeto e do professor Bortoni. Obrigado. Show de bola agora, hein?